vindo pela primeira vez, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido e que seja a primeira vez de muitas. Todos nós recebemos uma página, né, ao adentrarmos aqui ao salão, e é uma página para nós refletirmos antes de começar a palestra propriamente dita. E se trata de uma página do nosso querido André Luiz, do livro Opinião Espírita, da psicografia de Valdo Vieira. E diz assim: fenômeno e nós. O homem quer ver para crer. Aspira à construção da fé. E para isso exige fenômenos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe. O cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhe cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros, como funcionam meninges, veias e líquidos para que governe as próprias sensações, não cogita para viver. De que modo se comportam os neurônios para que se possa pensar é problema que não se preocupa quando reflete. Doutrina domina a linguagem sem pensar o esforço que lhe reclama das áreas corticais que lhe presidem a fala. Enxerga dando trabalho aos nervos ópticos, sem cogitar disso. Ouve por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa. Mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das cangas residuais da alimentação. Todavia, às vezes atravessa uma existência secular, sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Comumente, reclama provas da sobrevivência da alma depois da morte. Mas até hoje, embora conjeture, não sabe exatamente como é que veio a vida. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras através de montanhas deles, sem a mínima comoção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim, procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não se substitui o serviço, e o serviço é a única veia que nos faculta crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Muito interessante essa página, para nós refletirmos sem pensarmos como os neurônios funcionam, apenas tendo a preocupação de nós evoluirmos e adentrarmos a nossa inteligência. Bom, hoje, antes da gente falar sobre isso, vamos elevar o pensamento ao alto, colocando na nossa tela mental a figura do mestre, aquela figura que mais nos agrada. E vamos dizer assim: mestre amigo, mestre querido, irmão bondoso, aquele que nos acaricia e consola
em todas as horas de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, reunidos debaixo desse teto abençoado da casa de Leon Denis, um dos pontos de luz da tua doutrina. E esperamos retirar daqui conhecimentos, sensações, intuições, vindas do mais alto, através dos espíritos superiores que aqui estão desde cedo, a preparar a ambientação, a fim de nos receber. Envolve, Senhor, a nossa querida Deusa e o nosso Ricardo, que estarão à frente, usando da palavra, para nos trazer as suas impressões, o seu conhecimento, das suas pesquisas. Envolve também a todos nós, um por um, que aqui está, tendo a preocupação da sustentação de cada guia espiritual que está a nos velar e que, com certeza quase plena, nos trouxeram até aqui. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e humildemente te pedimos a permissão para darmos por iniciado a palestra de estudos e passes dessa noite. Assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje é em torno do Livro dos Médiuns. E nós estamos hoje com a responsabilidade de 2 capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um item do capítulo 2 e um item do capítulo 3, e depois passaremos a palavra à nossa querida Deusa. Capítulo 2, Manifestações Físicas, item 60. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tal como ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes de qualquer vontade. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, falaremos apenas dessas últimas. O efeito mais simples de um dos primeiros a serem observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito se produz, igualmente, em todos os outros objetos. Mas sendo a mesa aquele com o qual mais se tem exercitado, por ser o mais cômodo, prevaleceu o nome de mesas girantes para designar essa espécie de fenômeno. Capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos estudar sobre manifestações inteligentes. Item 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e esses efeitos poderiam perfeitamente explicar-se pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou pela de um fluido qualquer. Esta foi, com efeito, a primeira solução dada a esses fenômenos, e que podia, com razão, passar por muito lógica. Mas teria prevalecido, sem dúvida alguma, se outros fatos não tivessem vindo demonstrar-lhe a insuficiência. Todo efeito são as provas de inteligência. Como todo efeito são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ficou evidente que, mesmo que se admitisse que a eletricidade ou qualquer outro fluido aí desempenhasse um papel, a esta uma outra causa se uniria. Qual era ela? Que inteligência era essa?
Foi o que a sequência das observações nos fez conhecer. Agora passaremos a palavra à nossa querida deusa, desejando a ela muita paz no desempenho da sua função. Fica com Deus, deusa. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa, pensar um pouco sobre esse estudo que tem muito a ver com essa página que é trazida num momento assim muito feliz, da mediunidade do nosso Valdo Vieira, já desencarnado, que é muito interessante a gente pegar esses momentos, em que André Luiz, se comunicando através de dois médios bem diferentes, ele nos traz, e através de Valdo aqui, embora ele aproveite a bagagem do Valdo para trazer algumas terminologias, algumas questões que ele fazia tranquilamente também através do Chico, mas ele nos dá uma questão moral, que é essa busca de fenômeno. A gente fica muito impressionada com fenômenos, E os espíritos, sabendo essa impressão nossa, essa expressão, a nossa doutrina, ela começa através de uma moda, porque tem as modas, E é muito interessante que a doutrina espírita vem após a Revolução Francesa, que é um movimento excelente de ideias. E a gente pensa que a partir do momento em que o pensamento dá evoluído, não precisa de tanta concretude. Mas não é assim, não. A gente não é assim, A gente é altos e baixos, E às vezes até a gente se fantasia de um grande pensador, mas no fundo a gente está querendo mesmo o dinheirinho no bolso, A gente está querendo mesmo aí umas outras questões bem materializadas e bem materialistas. Então era assim, na Europa, naquele momento uma Europa relativamente desenvolvida, tinham as modas, como tem as modas até hoje, não tem? Até hoje, A gente vê que, em função disso, muitos companheiros, que fazem flashback, É um tipo de festa que há muito tempo dá muito dinheiro para os companheiros, por quê, Flashback, aí fazendo flashback dos anos 50. Então é ambientado principalmente com música, Outros até aproveitam para fazer as tais festas temáticas, Então são as chamadas festas PLOC. E o que tem na festa PLOC, Tudo aquilo que acontecia naquele ano, E é muito interessante que a gurizada vai, É muito interessante, Eu fico impressionado, já vi que eu vou algumas, Quando eu vejo essa turma novinha aí cantando Beatles, Essa questão toda. Agora mesmo ver o evento de rock, a gente sabe que vai assim. Vamos os Jurássicos, que vai aqueles artistas, mas é interessante que no palco dos artistas antigos não são só os dinossauros que vão, não, A turminha novinha vai e canta, gente, canta, se emociona, aquela questão toda. Eu falo assim, o pessoal da década de 60, que desencarnou lá, reencarnou cá, E aí está aproveitando esse momento. Mas isso é para falar assim, a sociedade, a civilização, a organização social, ela tem os modismos, Ela tem os costumes que caracterizam uma determinada geração ou caracterizam um determinado grupo social, em determinado espaço geográfico, Existe isso. E, naquele momento, na Europa, principalmente, a moda daquele inverno eram as mesas girantes. As mesas girantes ou falantes, Em que havia os banquetes, os saraus, seja lá o que for, as reuniões das pessoas, para se divertirem à custa de uma mesa que respondia as coisas. E uma beleza, E respondia o quê para aquele povo? Qual é a cor da roupa do fulano que vai chegar? Vou casar ou não vai casar? Não vou, Qual será a produção, O gado vai me dar uma produção ou não? Essas questões todas. Essa moda da França, da mesa girante, é a mesma aí na minha época, Pouco tempo. Era a brincadeira do copo.
muito comum entre os adolescentes, né? Então colocava lá o copo, e o copo andava para lá, para cá e falava as coisas, né? Mais tarde, aí numa outra década, era a brincadeira do compasso, em que o compasso andava, né? E indicava e falava as coisas. E mais tarde mesmo, nesse período assim, de 2010 para cá, entrou a questão do Charlie, né? Que é o mesmo princípio, né? O mesmo princípio. É uma situação em que o espírito responde a coisas e as pessoas ficam surpresas, né? Imagina falar que fulano vai chegar com uma camisa azul e ele nem gosta de azul. Aí o fulano chega, acho que, né? E aí quase sempre é a escola que acontece, né? Imagina se o professor tal vai faltar e o professor que nunca falta. Ele, né? Adora. E a gente pode até colocar que isso é tão usual que numa escola, né, a gente pode falar o nome da escola, Escola Conde Agrolongo, que é uma escola que fica no bairro da Penha, na rua Conde Agrolongo, certa feita, um grupo de alunos do atual 9º ano, que era a antiga 8ª série, né, eles descobriram, através do jogo de compasso, uma prova de física. Naquele momento, se trabalhava muito, né? E o objetivo ali dos professores era equipar aquela turma para fazer um concurso público sem nenhum preparatório pago, né? Era só da escola, né? E por isso a escola era considerada uma escola de excelência, porque o índice de aprovação era muito grande. E aí, naquele momento, entrava a física, mesmo no 1º grau. E quase sempre é uma matéria que os alunos não gostam muito, né? Ou eu vou falar assim, alguns alunos não gostam muito, né? A maioria ama, né? E aí, né? E o professor, né? O nosso, um professor querido, já desencarnou, ele fazia a coisa séria mesmo, muito séria mesmo, né? E a prova, ensinava e a prova teria. E aí eles fizeram a brincadeira do compasso. Imagina. Pois é, né? O Penetra está pensando aqui, como é que pode, tem colchete, tem... como é que isso saiu? Mas saiu isso tudo, e aí a turma gabaritou. Era uma turma 2, não era a turma 1, quem é da educação sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? Vai ser para a turma 1 é o pessoal menorzinho, né? E a turma 2 é o pessoal que está mais ou menos na faixa etária, mas não é a questão da turma 1, né? E aí a turma toda gabarita a prova e tira 10. E ele virou e falou assim, com certeza a nota está lançada. Agora eu quero saber com vocês o que houve. Não foi uma prova reproduzida, porque se fosse assim poderia alguém ter roubado uma folha, ter furtado uma folha, não houve isso. Foi uma prova, né, em que estava num caderno dele, né? E que ele colocou no quadro. Ele quis saber, eu quero saber o que é. Podem ficar tranquilos que eu não vou mexer na nota de ninguém. Mas foi surpreendente. E aí, né, eles falaram assim, o senhor não vai acreditar. Né? E aí, como naquele momento, né, eles sabiam que eu era espírita, assim, chama a dona Deusa. E aí, diante da gente, né, eles contaram, né, que foi a questão do compasso. Eu aproveitei e foi ótimo, né? Eu falei assim, olha só, então me empresta um tempinho para conversar com eles, que aí a gente falou dos perigos disto. Por quê? Né? No começo da codificação, espíritos interessados no progresso, eles utilizaram esse recurso para chamar nossa atenção. Então, o espírito interessado, então São Vicente de Paulo, né, Santo Agostinho, o Espírito Luiz, né, esses espíritos altos usaram o recurso, porque foi a metodologia para chamar a atenção nossa de que existia alguma coisa além do corpo físico. Foi usado. Mas hoje em dia, não é assim. Realmente um bom espírito não vai se ocupar em deslumbrar os nossos sentidos, porque a característica do efeito físico, dessa manifestação física, a gente sempre fala, né, em Livro dos Médiuns, é aquela que impressiona os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Se um
um espírito se materializa, né? Aparece, é uma aparição, todo mundo vai ver. Quem acredita, quem não acredita, independente de faixa etária, de etnia, tudo isso. Os fenômenos em Fátima, né, em Lourdes, tudo isso, o que acontece? Criancinha chegou lá e viram, né? Aí já tem até, a gente falou, foi só um que viu, mas tudo bem. Viram lá uma senhora que apareceu, pela concepção delas, né, enquanto católica, era Maria de Nazaré, que eles chamavam de Nossa Senhora, e falou que no outro dia, às 6 horas, apareceria. Ora, é claro que criança não guarda, né? Criança é boquinha solta, né? E aí elas foram pelo caminho contando, vai aparecer esse momento todo, até chegar em casa. Quando chegaram em casa, já estava o pessoal todo muito agitado, já era um comentário, né? E os pais temeram pela integridade da criança. Por quê? Era uma gruta, todo mundo ia para lá ver, e a questão era, e se não aparecer, o que vai ser dos nossos filhos? A questão era essa. Só que apareceu. E foram vários fenômenos físicos, né? Houve uma questão de uma luz, olha só. Houve uma questão de uma ventania, né? Houve uma questão de uma pressão que baixou determinadas plantas. Olha a questão, o efeito tátil. E ali, todas as pessoas viram, né? O que fizeram depois do fenômeno é problema de cada um. Mas foi um fato que é relatado, né, por uma quantidade de pessoas, assinado tudo isso. Vou falar da nossa casa. É bom falar da gente, né? Em determinado momento da nossa casa, há muitos anos mesmo, deve ter uns 30 anos mais ou menos, um companheiro, né, veio aqui, e esse companheiro, esse médium, eu não tenho autorização para falar o nome, né, ele é médium, fez o estudo, né, E naquele momento, nossa casa bem menor, mas já havia esse salão. E aqui nesse andar de cima, nós tínhamos 2 salas do chamado passe de cura, que é o tratamento espiritual, hoje, né? E as outras ocupadas pela evangelização, né? Desde a creche, infância, mocidade, né? E na quarta-feira, na quarta e no sábado, estavam lá. E de repente, um cheiro fortíssimo de éter. Naquele momento a gente estava no corredor, né, da evangelização, e é claro que você sente um cheiro desse, né? O que você vai? Você vai logo na creche, nas salas, né? Que você supõe que alguma criança, alguém tenha se machucado, né? E tenha feito necessidade de um curativo. E a gente vai ver para ver o que é possível. E aí em nenhuma sala havia ocorrido nada, mas o cheiro estava forte. E aí eu falei assim, meu Deus, será que foi lá embaixo? E no que a gente está descendo meio a escada, o Nestor, companheiro querido nosso, estava subindo. Por quê? Porque o cheiro veio tão forte aqui embaixo, que ele achou que era algo lá de cima. E aí, ao final da reunião, esse companheiro era médium de Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra diz, né, que naquela noite, né, aproveitando os fluidos, as vibrações da prece do Evangelho, o centro e a área, as escolas, haviam sido saneados. Todo mundo sentiu o cheiro de éter. Então não precisa acreditar, né? E até porque é um cheiro inusitado, né? Ninguém vai ficar criando isso, aliás, né? Numa condição normal, né? A criatura não vai buscar esse cheiro, né? E aí o cheiro se fez no ambiente. Então, isso caracteriza a mediunidade de efeitos físicos. Todos percebem, através dos sentidos físicos. Se só um ou dois, ou alguns, vê determinados espíritos e outros não veem, não é de efeito físico. As pessoas que viram são médios videntes, né? Se só um ou outro sente o cheiro, não é efeito físico, né? É sinal que aquela criatura é um médium olfativo. Mas a característica do efeito físico é aquele que impressiona o sentido para todo mundo. Então, uma mesa girando, ela vai impressionar todo mundo.
Agora, pode ser um fenômeno comum, né? Como ele vai falando mais tarde, do estalar, do estalido, que às vezes vem de dentro da madeira, e vem mesmo, né? Quem coloca, né, alguns tipos de taco em casa, né, piso em casa, ou até naquela época da televisão, que tinha aquela caixa de madeira, né, era muito comum, haver até durante a noite, começava a instalar. E isso não é um fenômeno mediúnico, né, é um fenômeno físico, em termos de quê? Do calor, que penetra as fibras da madeira, né, e aí aquele tic-tic-tic-tic, né, aquele tac-tac-tac, né? Aquele barulho, isso não é mediúnico. E aí a gente vai entender que a manifestação, e foi o que a Cris leu ainda há pouco, é quando a gente percebe que há uma vontade. Então ele diz que uma comunicação ser inteligente, uma manifestação ser inteligente, não é para ser espirituosa, trazer grandes coisas, não. É quando a gente percebe que há uma vontade por trás disso. E aí eu não vou falar, ia falar, né, um pouquinho da mediunidade agora, mas vou falar de uma outra coisa, para a gente ver como é que é bom a gente estudar, né, e às vezes tem gente que fala assim, hoje mesmo na questão da rádio, o pessoal assim, mas esse negócio, né, é experiência e mediunidade, não é não, é experiência em lidar com gente. Porque se a mediunidade está no dia a dia, se a gente conviver com os outros, a gente vai ver que o fenômeno mediúnico é algo mais comum do que possa imaginar. Mas muitas vezes, pela nossa falta de convivência, a gente acaba achando que é uma coisa hipernatural, hiper sobrenatural, e a gente acaba idolatrando o médium, né? Fazendo uma situação complicada na vida. Então vamos lá. Estávamos estudando essa lição. E aí, aquela companheira estava na aula do Livro dos Médiuns. E ela fez um relato para a vida toda, tá, gente? Ela acabou não, já tem um tempinho que ela desencarnou, mas a gente conta essas coisas assim como uma homenagem, um carinho, né? Por essas pessoas que compartilham com a gente e enriquecem a experiência da gente. E aí ela virou e falou assim, Deusa, eu moro aqui e tem um condomínio, né? Que não é esse daqui de alguma força armada, não. É aquele outro, condomínio maior, né? Então eu moro lá. E as pessoas chamavam até com um determinado nome, né? Que eu não tenho necessidade de falar aqui, mas moravam lá. Ela morava lá. E era só com o marido. Então, quando chegava por ocasião de carnaval, tudo isso, né? Eles gostavam de assistir os desfiles, tinha concurso de fantasia, aquela movimentação toda, né? E aí, para eles ficarem mais atentos e mais livres, ela fazia uma coisa que quem cozinha deve saber, né? Assim mesmo eu não fazia nesse prato, mas quem cozinha sabe, é a chamada carne louca. Em que é usado uma carne, né? Quase sempre as pessoas que fazem com a carne bovina, mas eu já vi pessoas fazendo com frango, só não vi fazer com peixe, né? Em que aquilo é temperado de uma tal forma, né? Tem alguns condimentos, algumas coisas assim, né? E tem uma forma de cozimento que aquilo é capaz de durar fora da geladeira até 5 ou 6 dias. Em função da conservação, né? Da condimentação do prato. E aquilo, normalmente, as pessoas comem com um pãozinho, né? Pãozinho, pão francês, o pão que quer. Então, a pessoa coloca ali. Como tem também uma série de vegetais, aquilo vale para uma refeição completa. E aí, é claro, né? Ela ali, para assistir lá o espetáculo, né? Os desfiles e tudo isso, eles ficavam livres, né? E ela faz isso no carnaval. Bem, só que o marido desencarnou. E aí, ela no automático, porque a gente não tem moda, não tem hábito, o que ela fez naquele carnaval? A sua panelinha da carne louca. E fazia, né, era muito comum fazer, limpou o fogão, que ela não abriria o fogão mais, né, naquele dia, colocou a toalhinha no fogão, né, e colocou a panelinha com a panela com a carne lá no meio, né, como se fosse um vaso. E aí ela falou assim, fulaninho,
esse ano você não está aqui para provar essa carne que você tanto gosta. Ah, já está rindo, né? Aí a panela andou, caiu primeiro a panela e depois a tampa veio e fechou. Pois é, não caiu tudo junto não. Caiu a panela, andou, pá, foi pro chão, tá? E daqui a pouco a tampa veio e fechou. E ela sentiu como se fosse a mão dele, né? No ombro, conforme ele fazia. E aí o que ela fez? Saiu correndo de lá. Saiu, porque assim, né, gente? Quando estava com você, chamava-me doce amor. Agora que já morri, já sai pra lá o obsessor, né? Isso aí é mais ou menos uma regra, né? E ela sai correndo, e saindo correndo, chega aqui e encontra quem na porta? Altivo, pois é, né? E aí ela falou assim, eu sei, né? Eu sei que o senhor mexe com essas coisas, ela nem sabia direito, né? Que o senhor mexe com essas coisas, e aconteceu uma coisa sobrenatural, e contou, né? Ele falou assim, não tem nada não, minha filha, faz assim, ó. Hoje você assiste a reunião, era tarde, né? Se você quiser, para não atrapalhar os seus desfiles, era um sábado, assiste à tarde e assiste à noite também. E amanhã você vem pra cá, né? Que a gente tem um encontro, que é o encontro do carnaval, o dia todo. Aí você vem dormir, mas não vai atrapalhar seus desfiles, não. Olha só, o altivo é esse tipo, né? Então, você fica segunda com a gente, terça com a gente, quarta com a gente. E aí, né? Ele vai ficar muito bem também. E aí ela veio, participou dos encontros, né? A partir daí, sempre é o convite para estudar, e ela foi estudando, e quando ela estava no livro dos médios, ela contou isso pra gente. E aí eu falei assim, e agora? Como é que tá? Assim, agora? Desde aquele dia, eu tenho certeza que ninguém morre. Que ele tá, aí ela até brincou, né? Vivinho de Oliveira. Oliveira, né? Vivinho de Oliveira, né? Ela falou assim, e que coisa boa essa casa. Olha como é que é o esclarecimento, gente. A base, não estou saindo do assunto não, a base do fenômeno é o mesmo. Por quê? Mais tarde, ela fez o COMP, o curso de orientação mediúnica e passe, né? E se tornou uma médium aqui da casa, né? Trabalhando no tratamento espiritual. Olha só isso. E o que é o tratamento espiritual? É o trabalho que antigamente a gente chamava de cura, né? E qual é o processo da cura? O mesmo. O médium tem a superabundância do fluido, que é chamado fluido elétrico, fluido físico, a eletricidade animalizada ou ectoplasma. Tem esses nomes todos, tá? Esses nomes todos aqui, vem Kardec. Ectoplasma vem mais tarde, Leon Denis fala alguma coisa, tá? É essa a questão. E esse fluido, o médium doa o fluido. E os espíritos manipulam o fluido. É isso. Pela quantidade, né, de médiuns que temos na nossa casa, né, com certeza, isso são expressões do altivo, né, que a gente repete. Com certeza, através desses médiuns, poderia ocorrer uma opção de fenômeno. Imagina a gente aqui assistindo a reunião tranquila, daqui a pouco uma luzinha aqui, uma cadeira andando, um barulhinho ali, ia ser uma coisa, né? Para muita gente, surreal, né? Poderia acontecer isso. Mas sabe por que não acontece? Porque, como dizia o nosso altivo, né? Os espíritos aqui da casa não gostam de escândalo. Eles gostam da discrição. Então, o fluido físico que seria usado para esses fenômenos é usado para ajudar, né? Nos processos dolorosos, nas doenças, né? Nas dificuldades das pessoas. Olha que interessante, é o mesmo princípio. E aí a gente começa a ver consequências, né? Consequências da questão. E aí ele vem dizendo, então, que o fenômeno começa a acontecer, né? Como que é desconhecido? A gente começa a querer dar uma explicação, então a gente começa a achar assim, então fulano, ó, é gordo, é cheio de fluido.
Mas aí a criancinha não é gorda, é magrinha, é pequenininha, e o fenômeno acontecia com a criancinha. E aí, como é que pode? Ah, mas deve ser uma coisa elétrica. Então, se a gente juntar os dedinhos mindinhos, né, fazendo uma corrente, vai ser. E aí, o que acontece? Eles viram que mesmo sem juntar dedinho, acontecia. Ah, tem que ser tudo escuro. Aí eles viram que com a luz acesa acontecia também. E aí eles falaram assim, ó, então isso aí não é da pessoa. Deve ter alguma coisa por trás disso. E é nesse momento que eles chegam à conclusão que o que está por trás daquilo é o que? É uma inteligência que se identifica como espírito. E quem são os espíritos? São as almas dos homens, somos nós. Essa revelação é fantástica, gente. Alguns de nós vai demorar, assim, 350 anos para descobrir o fantástico dela. Mas vamos ver só. Daqui a 350 anos, alguns encarnados e desencarnados aqui presentes, né? Ou através da internet, vão falar assim, um dia eu ouvi lá no subúrbio carioca, né? Esse negócio que ser imortal muda a vida da gente. A consciência da imortalidade, ela muda o nosso movimento, né? O nosso ponto de vista em relação à vida. E aí as mesas, o que elas faziam, né? Ah, mas tinha uma coisa muito boa. Toda vez que havia um recolhimento, toda vez que havia silêncio, o fenômeno se processava com uma facilidade maior, não é? Mas tinha uma coisa também. Às vezes, rapidinho, a mesa começava a girar, começava a andar, tudo isso. Outras vezes demoravam horas. Sabe por quê, gente? O fenômeno é de lá para cá, não é daqui para lá, não. Vou contar um fato da psicografia, pode? Rapidinho, né? Tem que ser, né? Perguntar ao diretor, porque a psicografia é o capítulo lá para frente, dos médios escreventes. Mas a gente vai falar. E a gente pode falar o nome, porque esse amigo deixa a gente falar. O médium Alaor Borges, né? Que é daquele grupo lá de Uberaba, que teve Mocidade Espírita, né? Orientada por Chico, tudo isso, Alaor Borges Júnior, médium psicógrafo, né? E ele se dedica a um determinado trabalho, que é bem comum em Uberaba, que é o Correio. É o Correio Fraterno. O que é isso, né? São médiuns que dão notícias, né, de desencarnados, né? É uma mediunidade, segundo Batelli, uma mediunidade provacional. Porque é o médium, todos nós, nem sempre teremos a maleabilidade para passarmos a mensagem de qualquer espírito. E aí, às vezes, o médium tem um esforço danado para trazer uma notícia, mas aí a pessoa, quando recebe, fala assim, não é possível, né? Se fosse fulano mesmo, ia falar do problema que está acontecendo com a unha do gato que caiu e ficou lá no... não falou nisso e tal. E ele amava aquele gatinho, então não é ele, né? Quem vê o filme As Mães de Chico vai saber dessa dificuldade. E aí, naquele momento, ele recebe um livro muito bom, que é do Augusto César Neto, né? Um livro lindo, em quadrinhos, numa linguagem muito boa, tudo isso, né? E ele aceita o convite para fazer uma tarde de autógrafo, né? E um correio espiritual, né? Lá no editor em Belo Horizonte. Aí ele sai, né, de Uberaba, né? Pega lá os livros, vai com um grupo, né? E vai lá para Belo, né? Para Belo Horizonte, para a tarde de autógrafo, né? E ele vai. Aí chega lá, cumprimenta, ajeita tudo, né? Quando começa o trabalho, ele vê os espíritos que se comunicam através dele, todos sentados. Ele vê Sheila, sabe? Ele vê Meimei, ele vê Kevin, não sei, Cavandari, e ele vê, inclusive, a irmã Valquíria, que é a mentora espiritual dele, todo mundo sentado lá. E ele fala assim, e aí, vocês não vão trabalhar? A irmã Valquíria falou assim, quem marcou não foi você? Você que marcou, que agendou e que prometeu que vai fazer, então a gente veio aqui para assistir o que você vai fazer. Percebeu? E para o Divaldo, né? Ele fala assim, para o Divaldo, talvez pelo médio Divaldo daquela vez,
ficou paradinho uns minutinhos e depois os espíritos assumiram. Ele falou assim: mas Deusinha, comigo não teve esse mole não. Na fala mineira, né? Eu fiquei numa situação, e aí o que eu pude fazer? Eu contei para as pessoas o que eu tinha feito. Aproveitei a lição para trabalhar a humildade, para referendar que, na verdade, o Chico falava que o telefone toca de lá para cá. O fenômeno não acontece quando a gente quer, ele acontece quando os espíritos querem. Olha que interessante. Aí já começa a ficar de olho naquele negócio que a qualquer momento o espírito vem, né? E o espírito revela passado, presente e futuro, resolve isso, aquilo outro. Alguma coisa está fora da ordem do progresso, né? Tem alguma coisa que não está muito... Ou o espírito não tem uma ocupação mais séria e fica à disposição, ou o médium substitui a posição dos espíritos. É uma situação muito séria, né? Então, é o mesmo princípio, tá, gente? Então, as mesas girantes, as mesas falantes, era isso, né? Na verdade, ele fala aqui, era um modismo. Não durava mais de 1 ou 2 invernos, mas naquele caso na Europa, durou um pouquinho mais de tempo. Bem mais, né? E aí, quando as pessoas abandonaram o fenômeno, é porque estavam preocupadas, como diz Kardec, com as consequências. É o que ele diz. Porque não é só ver mesa, né? Até cansa. E aí ele vai falando dessa geração, dessa, vamos dizer assim, conclusão da atuação da inteligência. A mesa subia rápido. Daqui a pouco ela descia devagarinho, como se fosse uma folha de papel, né? A mesa, muitas vezes, levitava, ficava parada no ar. Outras vezes, a mesa andava e parava perto de alguém, como se fazendo um cumprimento, uma reverência. De outras vezes, ela chegava perto de alguém e fazia como se fosse uma malcriação, sabe? Batia assim no negócio de alguém. Outras vezes até, ela vinha levinha, daqui a pouco ela quebrava no chão. Isso mostrava o quê? Que havia uma inteligência. E aí, quando as pessoas descobriram que havia uma inteligência que não era a mesa, porque a gente tem umas superstições, né? Eu imagino como é que aquela mesinha, ela devia ser agasalhada, né? Olha, você não pode botar a mão na mesinha não, porque essa mesinha, ela é misteriosa, ela é poderosa, né? E a gente começa a empoderar a mesinha, né? Mas quando viram que não era a mesa em si, que era o espírito, né? Começaram então a melhorar as situações. E quem não veio no encontro do livro dos espíritos perdeu. Porque tinha lá, né? Tinha lá, né? A mesa girou, gente. Não é questão, pois é, né? O pessoal que teve sabe que a mesa girou, né? Teve a questão lá, né? Não foi pelo fenômeno assim, porque girou o tempo todo, né? Então, não podia ter espírito girando o tempo todo, né? Foi por mecanismo da inteligência, né? Tinha lá, mas aí a gente viu como é que tinha. Num determinado momento, eles faziam uma mesinha que tinha o pezinho como se fosse uma bola, que era mais fácil de deslizar. Então o médium botava a mão ali e a partir dali ia sendo escrito. Só que não tem ponto, não tem vírgula, é uma palavra emendada na outra. Já viram a dificuldade, gente, para decodificar isso? Daqui a pouco eles fizeram... Vou fazer aqui, né? Para quem não vê o encontro, não ficar aborrecida comigo. Eles fizeram uma cestinha, né? Assim. É a cesta peão, né? Uma cesta, e aqui no meio colocava um lápis, um grafite. E o médium colocava a mão aqui e, independente da vontade dele, ia mexendo, ia dando essa identificação, ia trazendo a mensagem, né? Até que eles chegaram à brilhante conclusão, eles ou nós, né? A gente não sabe, né? E chegaram à brilhante conclusão que podia tirar tudo isso. Era só botar o lápis na mão do médium, que a mão escreveria independentemente, né? E aí começaram a vir as mensagens. E essas mensagens começaram a vir de todo canto do planeta, né? Da Ásia, de outros países da Europa,
da América, né? Até da África vinha mensagens. E aí o Kardec começa, né, a analisar, né? Analisar e ver que tem uma linha em comum. Olha que interessante. João Evangelista falava assim. E João Evangelista é assim um discípulo que veio desde novinho com Jesus e um médium, né? Não posso falar de outras mediunidades, né? Isso é mais tarde, né? Médium sonambúlica mais tarde. Mas era um médium, né? Era um bom médium, né? Então, ele experimentou muito a mediunidade, ele trabalhou muito com a mediunidade. E ele falava assim: filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Porque como é que a gente vai saber se é de Deus? Pelos efeitos, gente. Um espírito que fala assim: olha, vai lá e briga mesmo, hein? Resolve mesmo. Não, traz desaforo para casa. Jesus mandaria isso? Não, não. Um espírito que está ocupado o tempo todo com coisas materiais. Gente, se ele não tem, eu estou lembrando de... A gente lembra, né? Todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar. De Divaldo, né? De ter Divaldo e Chico, né? Uma foi o Chico, naquele dia em que ele estava sentadinho assim, e aí o olho estava lá, né? Doendo, aquela situação toda, e Emmanuel passa. Aí ele falou assim, aí Emmanuel falou assim: ué, Chico, você não vai não? Ele falou assim: o senhor não está vendo? Eu estou com o olho que está aqui doendo, né? E aí ele falou assim: e o outro? Você não acha que é um luxo muito grande você querer 2 olhos perfeitos para seguir a Jesus? Ui, doeu, né? E o outro foi Divaldo, né? Divaldo teve lá um piripaque, né, no seu sistema circulatório, e estava lá sentado, deitado. E aí Joana de Andes passa, né, e fala assim: ué, Divaldo, você não vai? E ele fala assim: a senhora não sabe? A senhora não soube o que aconteceu? Eu estou 50% morto, como é que eu posso trabalhar? E aí ela fala assim: ué, e eu estou 100% morta, estou indo lá para fazer o trabalho, qual é o problema? E ele levantou, né? Ele levantou, ele foi para o trabalho e chegando lá, olha o fenômeno, Dr. Bezerra de Menezes desobstruiu as artérias. Isso é um fenômeno físico, foi um milagre? Não. Aconteceu por quê? Ali, com certeza, no grupo, né? Tinham médios de efeitos físicos, Dr. Bezerra usou o fluido para fazer um trabalho de desobstrução arterial. Então não há milagre, isso é maravilhoso para a gente. Existe recurso, existe trabalho, né? Existe amor, existe vontade de ajudar, não é milagre. E aí, Kardec vem trazendo, né? Quando ele vai falando da manifestação inteligente, que é aquela que prova, né? Que é um ato de livre vontade, ele conta o caso do tenente, né? Então estava no navio, e naquele navio haviam fenômenos de efeitos físicos acontecendo, né? E aí tinha um tenente que se apresentava e dava provas, né, da sua identidade, sabe? Ele deu várias provas da sua identidade. Mas num determinado dia, ele pede que seja paga a quantia de tantos francos ao capitão, que ele pediu emprestado, desencarnou, né, estava devendo. E aí, gente, nem o capitão lembrava daquilo. Ninguém lembrava daquilo. Mas aí, na hora, né, em que ele vai ver lá nos anotadinhos, ele fala assim: exatamente, era a quantia certinha, em que ele tinha falado que ninguém sabia, mas o Espírito sabia. E quem quiser saber mais dessas histórias, que eu acho maravilhosas, é muito bom, né? Sabe por que é bom, gente? Ah, mas gosta de morto? Olha só, né? Com certeza eu vou desencarnar. Agora eu não falo pra ninguém não, né? Porque quando eu falo essa coisa que vai desencarnar, o pessoal: Deus me livre e me guarde, né? Aquela coisa toda. E eu falo: Deus não vai livrar nem guardar, eu não falo mais isso não, porque isso as pessoas ficam desanimadas, ficam aborrecidas com a gente, né? Então eu não vou falar Deus me livre, mas eu vou desencarnar, com toda certeza. E aí, que coisa boa saber que eu não vou morrer, né? Que eu vou continuar. Isso é muito bom, né? E isso vai me ajudar a me ligar, a trabalhar um pouquinho melhor, não é?
com a desencarnação dos meus amores, não é? Que seria de nós, né, Marlene, se a gente não soubesse que os nossos filhotes continuam, né? Que seria de nós, né? Nós mães que devolvemos os filhos únicos, né? Que seria da gente, e o sentimento materno é igual, né? Que seria da gente se a gente tivesse essa certeza que eles continuam e se a gente não soubesse da possibilidade de encontrarmos com esses amores e vemos que não é ilusão, não é alucinação, na verdade eles vivem. Eles vivem e muitas vezes através de sensação tátil, de sensação auditiva, da sensação visual, eles vêm da prova da sobrevivência. Gente, é uma felicidade. Não tem dinheiro que pague, não tem valor material que possa dar essa compensação moral que é a felicidade da certeza da sobrevivência dos nossos amores. Então, a finalidade do fenômeno é isso. É essa, né? A finalidade do fenômeno é provar que a gente não está sozinho, que a vida não acaba com o corpo, que as relações que existem entre as almas continuam. E aí o nosso compromisso de estabelecermos laços de fraternidade, de entendimento, de afeto. Por quê? Assim como as relações de afeto continuam, as de desafeto também. E aí a gente vai contar um fato, né? Que é de efeito físico também. É bom, né? De manifestação física. Não é da mesa, mas particularmente eu tive, porque a gente tem família, né? Somos nós, a internet, a gente é irmão, né? Se Deus é pai, a gente é irmão. Então eu conto essas coisinhas assim. Eu tive uma dificuldade muito grande, né? De sair da alimentação, né? Assim, teve a amamentação, aí a partir dali, né? Tinha a alimentação salgada, né? E eu sou de uma época em que os pediatras falavam, né? Da carne, né? Tinha que ter uma carne, né? E eu já não gostava daquilo. E aquelas sopas, aquela situação toda, que era tudo feito, que agora os nutricionistas estão novamente recomendando, né? Para que se saia do industrializado e se comece a botar a criança para comer comida e não comer produto, né? A gente já está nesse entendimento, né? E aí fazia. E a minha mãe sofria muito, ela ficou magrinha, que nem o dedo mindinho, porque a minha rejeição, né? Aquela alimentação salgada, aquela coisa era muito grande. E o pediatra cobrava, claro que cobrava, né? Olha, tem que fazer, tem que forçar aquela situação toda. E a ponto dela, né? Fazer a sopinha, olha a questão, com açúcar, né? Aí alguém deu essa ideia, né? Primeiro faz com açúcar, depois faz com açúcar um pouquinho de sal, para depois ir pro sal. Coitada da minha mãezinha. Por isso que eu beijei muito nos 93 anos dela, né? Que ela fez, porque não é mole não, né? A gente dá trabalho, a gente reencarna e ainda vem com mimimi, né? É uma coisa horrorosa, né? E aí tinha uma portuguesa, a dona Rosa, que morava na mesma rua. E ela adorava criança, não tinha filhos, né? E ela falava assim, dona Dalcina, pode deixar que eu vou dar a comida para Deusinha, né? E ela fazia aquelas coisas, então na hora da comida, ela fazia questão, né? De dar comidinha, aí contava história, cantava, gente, cantava fado. Olha uma coisa, cantava aquilo tudo, né? Para me distrair e eu ia comendo, né? E assim, né, gente, a gente cresce, a gente foi crescendo lá, 7, 8 anos e tudo, e o carinho a gente começava a ter, né, a ponto assim de pedir a bênção, né, de ter aquele carinho com aquela pessoa que a mamãe fala assim, olha, é graças a ela, né, que você se adaptou à comida, a gente tem essa questão toda. Até que um determinado dia ela desencarnou. E naquele momento, né, o velório, né, era feito nas casas, né? Então ficava assim, mas criança não podia ir. Criança não podia ver morto, né? Que ia ficar impressionado e tudo. Mas que nada, a gente olhava assim da janelinha, aí via aquela coisa assim, né? Roxo, né? Com dourado, umas velas assim, né? Eles ficavam querendo olhar, mas não podiam olhar, não.
E aí, e na hora que saiu o enterro, também a criança não podia olhar, né? E aí, mas a gente sabia, né, que a dona Rosa, né, a vovó Rosa, que a gente chamava, desencarnou. Bem, ela desencarnou, vamos dizer assim, vamos dizer, eu não sei exatamente o mês não, mas como se fosse o mês de agosto, né? No mês de setembro, já havia a substituta. Entenderam, né? Então já havia a nova esposa, né? Já vi, né? A nova esposa, né? Que aquele amor à primeira vista, né? Que numa semana depois encontra a hora, se apaixona e casa, né? Então já estava a criatura lá, tudo isso, né? E tudo bem, né? As pessoas olharam, na época a gente não tinha nem essa ideia, né? Nada disso. Mas eu só lembro que no dia de finados, as pessoas, era muito comum visitar o cemitério, né? E era poucos dias, né? E aí foi a vizinhança, né? Para o cemitério, né? Para fazer lá as orações, tudo isso, né? E o esposo, que eu não preciso falar o nome, né? De terno, mas essa visão eu lembro, né? O homem de terno, cheiroso, né? Era um terno preto, sabe? Com uma camisa branca, uma gravata preta. Como é que a criança guarda, né? E com um ramalhete de rosas vermelhas. E aí, ele tinha carro, né? Então ele foi no carro, ali levou alguns vizinhos, né? No carro, e os outros foram para o cemitério de Inhaúma. E aí chegou lá, né? Os vizinhos colocaram uma florzinha, uma coisinha, a gente que rezou, cada um fez lá a sua homenagem, né? E quando ele vai, quase por último, colocar a flor, ele roda, tá? As flores caem e fica no rosto dele a marca da mão. Aquela mão gorda portuguesa estava no rosto dele, foi, né? E eu lembro que minha avó pegou água Vegeto mineral, que aí foi na minha casa do Socorro, né? Quando chegou, ele com aquilo ardendo, né? E vermelho mesmo, isso eu me lembro. E a vovó falava assim, né? Pega algodão, pega mais algodão e tudo, para botar água Vegeto mineral, né? Que era o que usava, né? Para tirar aquela marca. Ele levou um tapa e chegou em casa com a marca do tapa. O que é isso? Efeito físico, não é? No dia de finados, cemitério cheio, muito fluido físico, a dona Rosa, né, aproveitou e para dizer assim, bela homenagem, né? E fez aquilo para falar assim, eu estou presente. Então, meus amigos, isso é para a gente perceber que não dá para a gente se esconder, não, né? As nossas relações continuam sempre, né? E essa lei de fluido, nesse momento que a gente vive tão difícil, né, gente? Vamos ver para que eu estou doando fluido. É para a violência ou é para a pacificação? Porque muitas vezes, quando eu vejo a notícia, comento a notícia, replico a notícia, mando a foto, faço essa confusão toda, eu estou magnetizando, doando fluido para que determinadas coisas aconteçam. Mas é muito interessante que antes de acontecer lá fora, muitas vezes começa a acontecer dentro da nossa própria casa. Então, muito cuidado, porque fluido físico é algo muito sério. E, como diz aqui o nosso André Luiz, fenômeno por fenômeno não leva a nada, né? Que a gente possa tirar dos fenômenos a consequência para a gente viver melhor. Vamos chegar no centro? Vamos chegar, né? Vamos tirar daqui as melhores energias para que a gente saindo daqui possa ter uma boa noite, né? Possa chegar em casa, olhar, abraçar, vibrar, porque ele lá ficou meio uma vez reclamando da nossa presença na casa, mas com uma vibração de pacificação, de boa vontade. Vamos trazer Jesus para mais perto de nós. Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que a gente possa aproveitar, ou atuando como médium de efeitos físicos,
que às vezes a gente não sabe, mas é a gente mesmo, ou aproveitando os fluidos que a gente recebe, como a gente vai receber daqui a pouco através do passe, para que possamos ter dias melhores, dias mais felizes. Que Jesus abençoe a todos nós, muita paz. Muito bom, né, meus irmãos? Um banquete espiritual que a gente teve aqui, a nossa querida deusa, que nós possamos refletir bastante sobre isso e o que ela falou, né? O que nós estamos fazendo com os nossos fluidos, que tem a qualificação do padrão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Agora, nós vamos passar para o segundo momento da reunião da noite, em que se dará os passes através do corpo mediúnico da casa de Leon Denis, e nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte que foi designada para hoje, que o nosso querido Ricardo vai comentar durante a prática dos passes. Vai ser do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm o coração puro. Como são 2 itens bem extensos, nós vamos ler apenas o item 18, que compõe o comentário com o 18 e o 19. E é uma instrução do Espírito João Evangelista, tá? Então vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos é o subtítulo. Cristo disse: deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer indistintamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Uma belíssima mensagem de João, aquele apóstolo amado. E agora nós pedimos aos médiuns que se dirijam às suas posições, seguindo a orientação
dos trabalhadores da casa, junto a nós outros que aqui estamos para receber esse passe, para fazer essa troca energética com o plano espiritual, essa troca bendita, essa troca do bem, essa troca maravilhosa, com a certeza de que nossos guias estão presentes para nos ajudar nessa tarefa em que faremos um contato especial, que é o contato com o plano espiritual. Pedimos também aos nossos internautas que se coloquem onde quer que estejam em posição cômoda, para também poderem receber os fluidos oriundos daqui desse ponto de luz, que é o Centro Espírita Leon Denis. Mais um pouquinho e estaremos todos já nas nossas posições, elevando e mantendo o pensamento junto ao Mestre, junto aos nossos guias, para que cada vez purifiquemos e possamos dar uma qualidade saudável aos nossos fluidos, através dos nossos pensamentos e sentimentos voltados ao bem, voltados ao amor, porque amor é sinônimo do Mestre Jesus. Iniciemos agora novamente elevando os nossos pensamentos ao alto e pedindo a toda a equipe espiritual e principalmente ao Mestre Jesus que aqui estejam conosco, dizendo assim: Mestre querido e amado, Senhor de todos os momentos de nossa vida, nossa direção, nossa rota, aqui estamos, Senhor, para esse momento especial, para esse momento sagrado, que é o momento dos passes. Te pedimos, Senhor, que esteja com os nossos médiuns, com o corpo mediúnico da casa, qualificando todo fluido que por eles passará a chegarmos até nós outros. E que nós outros também possamos estar cada vez mais com o pensamento limpo, o pensamento no amor, o pensamento no bem. Que seja, pois, em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais que presidem aqui a casa de Leon Denis, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a singela permissão de darmos por iniciado esse momento, o momento dos passes. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que o momento de agora, o momento do passe, possa permitir a cada coração presente um pouco de paz no coração, um pouco de tranquilidade no pensamento, e que essa paz e essa tranquilidade possa nos estimular a sempre na busca de informações necessárias à nossa evolução, porque a evolução é permanente, ela não para. Há uma continuidade firme no processo evolutivo de cada um de nós. E nesse processo evolutivo temos expedientes, como a leitura, por exemplo, mais especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa leitura desse livro tão admirável, nós verificamos que Jesus sempre ressaltava, sempre afirmava a importância e o valor na pureza de coração, da humildade, da simplicidade,
e da boa vontade. Quando ele falava que todo aquele, ou melhor, quando ele falou que todo aquele que se fizer pequeno como uma criança será o maior no reino de Deus. Ou ainda deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraçareis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Jesus não disse categoricamente que basta ser uma criança para ter lugar no reino de Deus, mas sim os que possuem a pureza do coração, ou aqueles que buscam a pureza do coração, a humildade que caracteriza uma criança. Nós sabemos, todos nós sabemos que somos espíritos imortais. A doutrina espírita já nos mostra isso, já nos ensina essa condição. E sendo espíritos imortais, trazemos na nossa bagagem várias experiências corporais. E nessas experiências corporais, decidimos, construímos, edificamos, mas muitas vezes também demolimos. E a reencarnação é uma ferramenta importante na evolução do espírito. Mas para que serve todo esse processo reencarnatório? Diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, os objetivos das encarnações. Suportar as vicissitudes, as dificuldades de uma vida corporal. É a primeira. E a segunda, executar as ordens de Deus em cada mundo e dessa forma alcançarmos a evolução pelo trabalho. Vejamos então, caros companheiros, o que diz Emmanuel no seu texto cujo título é Boa Vontade. A boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. E a renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento. E o aprimoramento santifica o homem. E o homem santificado converte o mundo para Deus. Começando com o sentimento da criança, da simplicidade, da boa vontade, da humildade. E chegamos até a executar ordens diretas de Deus. Eis a trajetória do espírito imortal, criado lá na sua causa primeira como simples e ignorante, e alcançando o trabalho direto com Deus. Acreditem, creiam, é a nossa caminhada, é o nosso destino. Se por vezes renunciamos prazeres, renunciamos bens, renunciamos sentimentos, mas sempre com um objetivo maior. E esse objetivo maior nos conduz a pensamentos, a hábitos maiores. Observem a pedagogia do Mestre. Observem a forma e o modelo de como ele nos ensina. Palavras que valem até hoje, passados mais de 2000 anos, que nos causam uma reflexão. Então, caros amigos, ao observarmos uma criança, ao observarmos o sentimento, a humildade, a simplicidade, lembremos das palavras de Jesus e lembremos da trajetória onde nós todos estamos inseridos. Começamos simples e ignorantes e chegaremos
a receber ordens diretas de Deus na aplicação direta do trabalho. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos fortaleça nessa caminhada. E agora, queridos irmãos, estamos chegando ao término das nossas atividades aqui no Centro Espírita Leon Denis, e nós possamos levar tudo que aurimos daqui para os nossos lares, distribuir com os nossos queridos, ou ainda no trajeto também possamos nos conectar com os nossos irmãos a caminho do nosso lar. E assim, Senhor, só nos resta agradecer esse banquete espiritual do qual fomos convidados e aceitamos o convite no dia de hoje. A melhor decisão que a gente tomou no dia de hoje foi de estarmos aqui, Senhor, no Centro Espírita Leon Denis, em busca de alimentos para as nossas almas, alimento para os nossos espíritos. Porque o corpo, nós sabemos como alimentá-lo. E assim, Senhor, nos leve a todos aos nossos destinos, aonde repousaremos e com certeza refletiremos em tudo que ouvimos aqui, nesse ponto de luz, nessa casa abençoada. Fica conosco, Mestre, pois ainda muito precisamos de Ti. Que seja, pois, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, aqui da casa de Leon Denis, mas sobretudo em nome do nosso Paizinho Deus. Pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos de palestra, de estudos e passes do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Graças a Deus.